do capítulo Que a Mão Esquerda Não Saiba, do João, Bordeaux, 1861. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nos trabalhos da casa, não pode dedicar algumas horas ao serviço do próximo? Que com as sobras dos gastos felizes compra agasalhos para o infeliz que tirita de frio? Com as suas mãos delicadas confecciona roupas grosseiras, mas quentes, e ajuda a mãe pobre a vestir o filho que vai nascer. E se o seu filho, com isso, ficar com alguns rendados a menos, o daquela terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Dizem-nos os espíritos superiores, através da obra de Kardec, que o egoísmo e o orgulho são o principal obstáculo ao progresso. E de facto nós facilmente constatamos essa realidade quando observamos o mundo à nossa volta e percebemos que grande parte dos desafios que enfrentamos enquanto coletividade são fruto do nosso egoísmo, do nosso individualismo, de nós ainda colocarmos o nosso interesse pessoal acima do interesse geral. E esse é justamente o verdadeiro mal, que é quando nós procuramos o bem exclusivo para nós mesmos, em detrimento do bem para todos. Ora, Jesus veio mostrar-nos que o caminho é justamente no sentido oposto, que é o caminho de quem nega a si mesmo, pega a sua cruz e segue o exemplo do Cristo. Então, nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. Ou seja, não é no sentido de nos anularmos e passarmos a viver como se nós não tivéssemos importância. Não é de todo isso. Porque Jesus ensinou-nos que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, o auto-amor está aí incluído. Mas é no sentido de nós aprendermos a abdicar, renunciar, sacrificar alguma coisa nossa em benefício dos outros. Aprender que o mundo e a vida não giram em torno de nós e que as dificuldades, as necessidades do outro são tão importantes quanto as nossas, seja o outro quem for. E, portanto, a vida vai nos convidar, em vários momentos, a nós abrirmos mão de alguma coisa para beneficiar o outro. E esse é justamente o desafio, porque nós estamos num mundo em que existem recursos mais do que suficientes para sustentar a humanidade inteira. Se os recursos estivessem bem distribuídos, não haveria fome, nem sede, nem falta do que quer que fosse. Ora, acontece que, para que uns tenham mais do que necessitam, outros têm que ter menos do que o que necessitam. E, portanto, o desafio é de nós despertarmos no sentido de percebermos que muitos dos nossos desejos, das nossas ambições, são desmesuradas e são até mesmo prejudiciais para aqueles que convivem connosco e, portanto, nós teremos que renunciar a elas, ou a esses desejos, ou a essas ambições, se quisermos verdadeiramente um mundo em que todos estejamos bem.
Jesus sempre mostrou uma predileção pelos aflitos, pelos desfavorecidos, pelos sofredores. E não foi por acaso, porque aí também estava uma lição. Eis que vemos no Mestre o governador espiritual do planeta, segundo a doutrina espírita, o espírito mais adiantado que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de modelo e guia. Eis que o vemos entre nós, não buscando os poderosos do mundo, os influentes, mas justamente aqueles que eram os mais necessitados. Jesus poderia ter estabelecido relações influentes com, por exemplo, as autoridades do Sinédrio, as autoridades romanas. Não lhe faltariam recursos para isso. No entanto, ele nunca fez qualquer esforço nesse sentido, embora sempre se tenha mantido receptivo e disponível para todos, inclusive os mais poderosos. Vemos Jesus recebendo Nicodemos, que no seu tempo era uma autoridade entre os doutores da lei, uma referência. No livro Há 2000 anos, vemos Jesus recebendo o senador Públio Lentulus para atender à sua filha, que se encontrava doente. Portanto, o Mestre nunca fez qualquer distinção. Sempre acolheu a todos os que o procuravam. Mas sempre esteve junto, principalmente, daqueles que eram os verdadeiros necessitados. E isso, para o seu tempo, foi revolucionário. Vamos ver no livro Paulo e Estevão o mestre de Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo, o apóstolo, que era um dos mestres do Sinédrio mais respeitados do seu tempo. E vamos vê-lo a constatar, quando visita a Casa do Caminho pela primeira vez, conhece Simão Pedro, conhece o trabalho daqueles homens simples, junto dos mais desfavorecidos, e ele constata a inovação que aquilo representava em termos da vivência da mensagem do Antigo Testamento, compreendendo que ali estava de facto uma vivência mais próxima daquilo que era o amor de Deus. E ele diz que ninguém até ao momento se tinha lembrado de atender àqueles que eram os desfavorecidos do mundo, os fracassados, aqueles que eram vistos por muitos os esquecidos de Deus, abandonados por Deus ou não merecedores do amor de Deus. Daí estarem sujeitos a experiências tão dolorosas. Então, até à época, não havia nenhum movimento de expressão que atendesse aos mais necessitados. Isso começou com o Cristo, ou melhor, de uma forma mais organizada com os seus seguidores, com os seus discípulos diretos, quando fundaram a Casa do Caminho de Jerusalém. Então, o que esse movimento representa é justamente esse movimento da alma de olhar para o lado
e compreender que, a par da nossa dor e das nossas dificuldades, que todos as temos, existem sempre almas que vivem desafios muito maiores do que os nossos e que necessitam de alguém que lhes estenda a mão, que os ampare, que os sustente, que se faça instrumento do amor de Deus. Porque aquilo que fica claro com a mensagem de Jesus é que Deus ama a todos por igual. Por isso começa nas bem-aventuranças: bem-aventurados os aflitos. Felizes os aflitos. Felizes os que sofrem. Ou seja, nem mesmo esses estão esquecidos do amor do Pai. Mas para que o amor do Pai se faça sentir, é necessário que alguém se disponha a servir de instrumento, porque Deus atua por intermédio das criaturas. Deus atua na nossa vida por intermédio das circunstâncias, mas também por intermédio uns dos outros, aqui entre nós. Sejamos nós encarnados ou desencarnados, Deus faz-se representar por aqueles que têm condição de representá-lo. E, portanto, o convite é para que nós cresçamos, ampliemos a nossa capacidade de representar Deus junto daqueles que Deus coloca no nosso caminho. E enquanto nós estivermos demasiado centrados no nosso interesse pessoal, nós, em vez de sermos um meio através do qual o amor de Deus flui, nós tornamos-nos uma fonte de bloqueio. Porque Deus coloca em nossas mãos a oportunidade, coloca em nossas mãos os recursos para fazer o bem. E nós, por negligência, por indiferença, por qualquer forma ou expressão de egoísmo, escolhemos não fazê-lo. E o convite é para que nós passemos a fazer outro tipo de escolhas. Que estejamos atentos às oportunidades que Deus coloca em nosso caminho para nós sermos seus instrumentos. E aqueles que mais sofrem, aqueles que nós poderíamos colocar aqui na condição do aflito, aquele que passa por maiores dificuldades, é aquele cuja alma já se encontra disponível. É aquele cujas ilusões se desfizeram, que perdeu aquilo que mais queria e que abandonou as suas esperanças de felicidade material. Então, quando pensamos na aflição, no aflito, podemos pensar naquele que está privado de alguma coisa. Pode ser de recursos materiais. Passa pelo desafio da pobreza. Pode ser de recursos de saúde, que se encontra doente, debilitado, sem expectativa de poder viver uma vida normal. É aquele que pode encontrar-se privado de amor, de afeto, de companhia. Aquele que pode encontrar-se privado de segurança, porque pode viver em alguma condição, por exemplo, de guerra. Enfim, existe sempre alguma privação.
Então, os sonhos que essa pessoa pudesse ter criado encontram-se desfeitos. E a sua alma, se não caiu na revolta, encontra-se sequiosa de esperança, de encontrar um outro sentido para aquilo que está a viver, encontrar alguma outra visão da realidade que lhe permita acreditar que é possível ser feliz. E geralmente é quando nós estamos nessa condição que nos encontramos mais disponíveis para refletir sobre o que é a vida, a existência, para além das vitórias materiais. Encontramos-nos mais disponíveis para refletir sobre o que é que estamos aqui a fazer. Qual é o propósito da nossa existência? Porquê a dor? Porquê eu? E então é aí que nós começamos a cogitar da dimensão espiritual, ou seja lá como nós quisermos chamar, mas é aí que começamos a ficar mais disponíveis para procurar e conquistar outros valores, outros tesouros, que não são aqueles que a traça corrói, não são tesouros materiais, mas são tesouros para a alma. E o aflito encontra-se também na condição de necessitado de amparo. E, portanto, é uma condição em que o convida a ser mais humilde e, portanto, mais receptivo à solidariedade, à cooperação. Porque nós vivemos no universo num regime de solidariedade e cooperação. Ninguém vive para si e ninguém está entregue a si mesmo, embora todos nós sejamos responsáveis pelas nossas escolhas e, nesse sentido, nós construímos a vida que temos, seja ela feliz ou infeliz, mas ninguém está sozinho. E, portanto, nós precisamos aprender a viver de acordo com essa lei, que é a lei de amor ou de cooperação ou de solidariedade. Precisamos aprender a ocupar a nossa posição na vida, que requerirá sempre, em alguns momentos, estarmos disponíveis para o auxílio alheio e, noutros, disponíveis para auxiliar. Disponíveis para orientar, disponíveis para sermos orientados. Porque encontraremos sempre alguém que, em algum aspecto, está mais favorecido do que nós. E alguém que, em outros aspectos, estará mais desfavorecido. Então, neste sentido, nós estamos como numa cadeia. Elos que se encadeiam, que se complementam, que se auxiliam mutuamente. E cada elo tem a sua função. Então nós precisamos ocupar a nossa. E precisamos aprender a oferecer a parte que nos compete na criação. Então, quando o nosso coração se encontra muito endurecido, a vida, mais tarde ou mais cedo, se nós não fizermos uma mudança por nós mesmos, acabará por nos colocar numa situação em que nós precisaremos do auxílio dos outros. E por isso, Jesus, quando nos conta a célebre parábola do bom samaritano, descreve o homem que descia de Jerusalém para Jericó de uma forma vaga. Não explica quem é,
não nos dá qualquer pista sobre a sua classe social, sobre a sua orientação religiosa, sobre a sua etnia, nada. Ou seja, é uma pessoa, é um ser humano. E quando termina a sua parábola e pergunta quem foi o próximo daquele que caiu, no fundo Jesus convida-nos a colocar-nos no lugar daquele que era o necessitado, que era o homem que descia de Jerusalém para Jericó e, como sabemos, foi assaltado, foi agredido e todos os seus pertences lhe foram roubados e que foi auxiliado pelo samaritano. Então Jesus não perguntou quem foi o próximo do samaritano, porque quando nós pensamos em amar o próximo, pensamos em nós estamos na posição de quem, na condição de quem auxilia. Mas quando Jesus pergunta quem se faz o próximo, quem é o próximo daquele que caiu, convida-nos a colocar-nos na posição desse mesmo, daquele que precisa de auxílio, daquele que é o necessitado. Porque muitas vezes é justamente nessa condição que a nossa alma se torna disponível para aprender a amar, na condição de quem recebe. Porque é quando nós recebemos que os outros têm a capacidade de tocar o nosso coração, de nos fazer sentir que nós temos importância, que nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos e que o mundo não tem que ser cada um por si. Não tem que ser a lei do mais forte. E que existem aqueles que se regem por uma outra lei, que nos atendem, que sentem, veem e respondem à nossa dor, à nossa dificuldade. E que por isso, mais do que resolver o nosso problema do momento, acabam por tocar a nossa alma de alguma forma. E neste sentido, contribuem para a nossa transformação interior. Porque nós começamos a ver o mundo de maneira diferente. Começamos a perceber que se há pessoas boas que se regem por regras diferentes daquelas pelas quais se orienta o egoísta, então nós também podemos escolher as regras que regirão a nossa conduta. Nós temos o poder de escolher se queremos ser bons ou não. E à medida que nós vamos recebendo a bondade dos outros, nós temos a oportunidade de conhecer as várias facetas da bondade. Deixa de ser algo abstrato. Passa a fazer parte da nossa vida. E se nós tivermos humildade suficiente, isso também despertará em nós a vontade de sermos bons. Então, aquele que se encontra na condição do necessitado oferece-nos a oportunidade não só de resolvermos o seu problema material, quando o seu problema é material e quando nós temos a capacidade de resolvê-lo, mas principalmente a oportunidade de nós contribuirmos para alguma mudança no seu coração, na sua forma de sentir e na sua forma de ver o mundo. E quanto mais amor nós colocarmos naquilo que fazemos por essa pessoa, mais intensamente nós poderemos tocá-lo. Por isso é importante
não apenas fazer, mas fazer com intenção. Fazer com sentimento. Porque dar, resolver, muitas vezes nós não precisamos de uma pessoa para o fazer. Nós poderemos vir a ter no futuro equipamentos, tecnologia que anda a distribuir sopas pela cidade sem necessidade de pessoas. Mas as sopas alimentam o corpo. As pessoas alimentam-se mutuamente pelos laços do coração. E como disse o próprio Cristo, nem só de pão vive o homem. Então, fazer o bem, fazer a beneficência, é muito mais do que simplesmente atender a uma necessidade momentânea. É criar laços uns com os outros. Fazermos que ajudarmos àquele que se sente desamparado, sentir-se amparado. Sentir-se amparado. Sentir que tem valor, tem importância para alguém. Que merece o afeto de alguém. Porque essa é a realidade em que nós estamos inseridos. Porque Deus ama a todos. Por igual. Independentemente da nossa condição evolutiva, independentemente dos nossos erros, façamos o que fizermos, o amor de Deus não se altera. E muitos de nós, vivemos esquecidos disso. Nós acreditamos que temos que fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus. Mas não temos que fazer nada. O amor de Deus é gratuito e infinito. Neste momento, seja quais forem as escolhas que nós fizemos no nosso dia, as faltas que cometemos, nós estamos mergulhados no amor de Deus. Agora. Mas, para que entendamos isto, muitas vezes nós temos que receber esse amor por intermédio de alguém. De uma forma assim mais palpável, mais tangível. E muitas vezes Deus convida-nos a ser esse alguém. Coloca-nos numa circunstância em que nós temos a oportunidade de fazer algo pelo outro. E a única coisa que nos impede é a disponibilidade interior. Porque muitas vezes nós vivemos tão concentrados nos nossos problemas, nos nossos objetivos, nas nossas tarefas, que nós colocamos-nos acima dos outros. Colocamos os nossos problemas acima dos problemas dos outros. Que é exatamente o comportamento que Jesus ilustra no levita, no sacerdote, no doutor da lei, que passam pelo homem caído e não o ajudam. Fosse porque estivessem atrasados para as celebrações religiosas, fosse porque tivessem cumprido todo um ritual de purificação e não pudessem mexer num corpo ensanguentado, porque isso iria contra o ritual, fosse pelo que fosse, estavam demasiado ocupados para atender ao homem caído. E todos eles acreditaram que os seus problemas e as tarefas que tinham naquele momento eram mais importantes do que a dor do homem caído. Então, quando Jesus nos fala do samaritano que para, que atende,
que cura, trata das suas feridas, limpa, leva-o à estalagem, paga a estadia, em antecipado as despesas, para que o homem pudesse ficar a receber todos os cuidados. É para ilustrar justamente isso. Que nós temos a oportunidade de parar um pouco e olhar para o lado, e nem sempre o fazemos. Porque estamos muito apressados, temos outras coisas, temos os nossos próprios problemas. E a proposta do Evangelho não é para nós, de um momento para o outro, nos tornarmos espíritos iluminados que abandonamos tudo para atender aos necessitados. Não se pede uma mudança radical. Pede-se apenas que nós procuremos fazer um pouco mais. Até porque a natureza não dá saltos. Então não é numa única existência que nós nos vamos tornar assim figuras santas, missionários. Isso não é realista. Mas há sempre um pouco mais que nós podemos fazer. Há sempre um pouco mais de disponibilidade. Há sempre algo de qual nós podemos abdicar para termos algo mais para oferecer. Seja o nosso tempo, seja os nossos recursos materiais ou financeiros. Há sempre mais alguma hora, mais alguns minutos que nós podemos ceder ao outro, nem que para isso tínhamos que fazer alguma alteração na nossa vida. Há sempre mais algum conforto do qual nós podemos abdicar para que outros possam ter um pouco mais do essencial. Talvez ir menos uma vez por mês ao cinema, ou menos uma vez por mês comer fora. Talvez nós possamos oferecer um pouco mais da nossa atenção ao outro, quando estamos a escutá-lo. Suspender, silenciar alguns preconceitos que possamos ter, ou convicções e que nos impedem de escutar verdadeiramente o outro, de compreender verdadeiramente o outro, porque tantas vezes nós estamos perante alguém e estamos convencidos que já tiramos a fotografia toda à pessoa. Tiramos conclusões, ainda o outro não abriu a boca. E se parássemos para escutar com mente aberta, talvez compreendêssemos que a situação do outro é muito diferente daquela que nós pensamos à partida. Então, à medida que nós formos cedendo um pouco dos nossos interesses pessoais em favor do outro, nós vamos começar a criar um hábito. Vamos começar a familiarizar-nos com atender àqueles que precisam. Vamos começar a afinar a nossa sensibilidade para compreender necessidades que talvez antes não fossem tão óbvias para nós. E vamos também começar a aprender a ajudar. Aprender a ajudar. Porque muitos de nós, por exemplo, sentimos-nos desconfortáveis quando um estranho precisa de ajuda. Principalmente se for alguém que tem uma aparência estranha. Por exemplo, um sem-abrigo, que pode ter um comportamento diferente daquilo que é o normal. Então nós ficamos sem saber como reagir, como atender. Começamos a pensar, será que precisa mesmo? Será que não precisa? Será que está-me a tentar enganar? Então acabamos por não ter essa disponibilidade para conversar, perceber, avaliar. Podemos fazer alguma coisa? Não podemos? Queremos fazer alguma coisa? Não queremos? Mas à medida que nós formos fazendo,
vamos começando a desenvolver recursos próprios para saber como responder, para saber como lidar, para saber como ajudar. E também alguma intuição para perceber o que é que de facto aquela pessoa precisa no momento. E o que é que de facto eu acredito, me parece, que possa ser verdadeiramente útil. Muitas vezes não é o que a pessoa diz que precisa. Mas isto só se adquire com a prática. E só se adquire com o convívio. À medida que nós formos convivendo, escutando, procurando com boa vontade ser úteis, nós vamos desenvolvendo recursos que nos permitem ser cada vez mais úteis. E vamos começando também a experimentar diretamente, a vivenciar a experiência de ser veículo do amor de Deus. Porque quando nós agimos com verdadeira boa vontade, há qualquer coisa cá dentro que acontece e que só sentindo. Não é nada assim de temos assim um êxtase espiritual, mas há qualquer coisa que conforta, que aquece, que nos traz uma satisfação, que nos traz uma alegria, que nos traz uma felicidade. Não é uma euforia de quem está numa festa, mas algo tranquilo, que nos diz, foi bom, gostei de ter feito. Estou feliz por ter feito. E é aqui que começamos a entrar numa outra realidade, que é a realidade do Espírito. Do Espírito que se aproxima cada vez mais da vontade do próprio Criador. Porque cada vez que nós somos veículos do bem e do amor, nós comungamos com Deus de forma mais próxima. E temos assim um vislumbre do que é a vida do Espírito puro que vive em comunhão perfeita com o Criador. Então, quando nós fazemos o bem, sentimos a presença de Deus em nós. Porque Deus é a própria lei do bem. A sua vontade é o bem para todos. Então, para nós vivenciarmos a vida real, que é a vida em comunhão com Deus, só pelo caminho do bem, só pelo caminho do amor. Então Jesus traz-nos este exemplo, mostrando-nos que só aprendendo a amar, a servir, a atender àqueles que necessitam, é que nós conquistaremos, erguiremos nos nossos corações o reino de Deus. E todos nós, no nosso dia-a-dia, a começar pelo lar e fora do lar, no trabalho, na rua, onde quer que estejamos, nós vamos ter oportunidades para auxiliar. E dependendo dos meios onde nos movimentamos ou das relações que Deus traz à nossa vida, poderemos, além disso, ter a oportunidade de nos juntarmos a determinadas iniciativas que, de uma forma mais organizada, auxiliam de maneira mais específica. Em que nós, como voluntariados, ou seja de que forma for, podemos, de maneira mais disciplinada, colocar-nos ao serviço, oferecendo o nosso tempo, oferecendo a nossa atenção, oferecendo o nosso sentimento, oferecendo aquilo que pudermos oferecer naquele momento. E é só isso que Deus espera de nós. Que ofereçamos aquilo que podemos oferecer, que temos para oferecer em cada momento. Então que Jesus continue a inspirar-nos neste nosso esforço
de aprendermos a amar-nos uns aos outros, para que a pouco e pouco o reino de Deus de que Ele nos falou se ergue em nossos corações e, a seu tempo, se materialize aqui onde nós habitamos. Muita paz.